A origem da terra e o trabalho de Deus. O Gênesis, o começo de tudo. Nesse momento nós vamos estar refletindo sobre essa história que tem impactado o mundo, que é o começo de tudo. Então nós vamos entender o processo, como funciona e como esse processo ainda acontecerá. Nós vamos estar lendo aqui no capítulo 1, do versículo 2 a seguir, do livro do profeta Menor, o profeta Naum, que fala muito sobre esse aspecto aí da terra e daquilo que Deus irá fazer e daquilo que Deus fez na terra. Então, nesse momento, você terá uma revelação poderosa sobre o Gênesis, sobre o começo de tudo e como Deus no futuro ainda vai trabalhar sobre a terra. Então, o versículo 2 diz assim: Você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, do canal Reino de Paz. Então, você que nos acompanha no nosso trabalho, que você venha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Canal Reino de Paz. Você pode estar digitando que você vai encontrar aí no Google. Então vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naum, capítulo 1, versículo 2. Deus zeloso e vingador é o Senhor, Jeová. O Senhor é vingador em sua ira. O Senhor Jeová, cheio de furor, vinga-se de todos os seus adversários e reserva a sua ira para seus inimigos. Tardio em irar-se é o Senhor, Jeová, mas grande em seu poder. Certamente, de modo nenhum terá por inocente ocupado. Terá por inocente ocupado. O caminho do Senhor Jeová está no furacão e na tempestade. As nuvens são a poeira dos seus pés. Muito bem. Eu quero aqui estar trazendo para você essa compreensão desse texto. Quando ele quer estabelecer seus juízos, quando Deus ele quer estabelecer os seus juízes, pode representar ou ele pode repreender o vento sobre o mar, pode secar o mar. Isso nos faz lembrar dois grandes episódios. O episódio do profeta Jonas, enviado àquela cidade, e sabia muito bem o episódio vivido por Moisés na ocasião da passagem de Israel pelo Mar Seco, pelo Mar Vermelho, e a maravilhosa ordem de Cristo sobre o forte vento do Mar da Galileia. Também lembramos de sua obra sobre o Rio Jordão, nos dias de Josué e de Elias, e ainda com Eliseu, sua vitória sobre o rei de Bazã na passagem de Moisés e Josué para a entrada da terra da promessa. Um tipo poderoso das regiões celestes. Você vê isso lá em Salmo 68. Com seus demônios, com o camelo, com o Carmelo, lembra, dentre muitos acontecimentos, a vitória de Elias sobre os falsos profetas de Baal. O Líbano lembra o poder da sua voz em acontecimento não descrito, coisas suas de seu poder
e segredos. Você vê isso lá em Salmo 29, perdão, Salmo 29. Então, observe bem, o que acontece? Muitos sinais, Deus ele está mostrando muitos sinais. O profeta, aqui nós vemos Naum, está falando sobre esse assunto, está lembrando. O profeta lembra de sinais no dia em que Deus quis que seu povo se tornasse um sacerdócio real. O desejo de Deus era que seu povo se tornasse um sacerdócio real. Você vê isso lá em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 20. Mas estes preferiu estabelecer Moisés como seu representante. Eles deixaram de ser reis e sacerdotes para ter um representante no seu meio, que foi Moisés. E por causa do medo, do tremendo do tremor das montanhas, pela glória de sua presença, que transformou o Sinai num lugar santíssimo. A visão de Pedro é Gênesis 1:6. Tudo era água. O mundo físico foi criado, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, e jazias no meio das águas. Gênesis 1, 2. Depois de milhões de anos, no meio dessas águas, Deus abriu um vazio e chamou de expansão, firmamento. Essas águas têm limite, termina na presença de Deus. No meio dessas águas, Deus pôs um firmamento. Esse firmamento ele chamou céus. E no meio deste firmamento, ele deixou a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela. Águas e a terra era uma mistura, tudo informe. As águas estavam sobre tudo. A única coisa formal que havia era o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Aleluia. Milhões de anos no tempo terreno, a terra ficou sem forma e vazia, sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Em tempo divino, coisas de dias eternos. A contagem eternas. Gênesis capítulo 1, do versículo 7 ao 10. As águas que estavam por cima do firmamento, a Bíblia chama comporta dos céus. E quando começa o dilúvio, no início do dilúvio, estas águas caíram sobre a terra. No início do dilúvio, também as águas brotaram do interior da terra, do grande abismo, e de cima da terra, isto é, das águas acima do firmamento. Foram muitas águas de cima e de baixo. Havia firmamento acima e nele estava as comportas de águas do céu. E dentro da terra havia grande abismo com os lençóis aquáticos. O dilúvio universal cobriu a terra de um só continente. Somente depois do dilúvio, por causa dos lençóis que ficaram vazios, porque suas águas não regressaram, a terra se dividiu em 5 continentes. Observe bem. Depois de um grande terremoto que encaixou a terra nos devidos lugares, onde a maioria dos lençóis aquáticos prevalecia antes do dilúvio. A maior parte das águas compõe hoje as regiões polares.
jamais regressaram para o interior da terra e nunca voltaram às comportas dos céus. Grandes revelações teremos quando entendemos cientificamente a criação. Agora as águas que estavam acima da terra, ou seja, as nuvens, no firmamento, foram colocadas no seu lugar. O elemento seco, a terra foi descoberta, as águas que estavam envolvendo tudo, agora passam a um só lugar e são chamados de mares. Desde o tempo em diante, a história da terra continua até o dilúvio. Com a intervenção de Deus no dilúvio, a terra sofreu grandes mudanças geológicas e geofísicas. As grandes águas que saíram do interior da terra saíram em altíssima temperatura, em forma de lavas, demarcam novas montanhas e se esfria em poucos dias, formando crateras, montes e montanhas rochosas. Depois do esfriamento da mistura de águas, fogo, terra e enxofre, as marcas estão em todo o mundo. Depois do dilúvio, nos dias de Peleg, houve um grande terremoto e dividiu a terra. Depois da confusão das línguas em Babel, os 5 continentes apareceram. Hoje vivemos nessa terra, mas ela sofrerá novamente grandes convulsões pelo fogo. Os céus e a terra serão feitos novos com a vinda de nosso Senhor. A terra voltará a ser um só continente, e tudo o que aconteceu foram fora dos planos originais de Deus antes do dilúvio. Será destruído e Deus restaurará aquilo que foi criado e considerado muito bom. Isto é, haverá uma grande transformação na terra. Você pode ler lá 2 Pedro, capítulo 3, do verso 5 a 6. Pois eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus os céus existem desde os tempos antigos, e que a terra foi tirada das águas, e que no meio das águas subsiste. Você vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 9, Hebreus capítulo 11, verso 3, Salmo 24, verso 2 e Colossenses 1,17. E que por meio das águas o mundo de então foi submerso e pereceu. Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 22. A compreensão de Pedro era maravilhosa. Foi ele o único que versou sobre a origem da terra, dessa forma, e sobre o firmamento no meio das águas. Agora, volta a falar que os céus e a terra estão sendo guardados para o fogo. 2 são os elementos da restauração: o fogo e o sangue. Tudo aquilo que não puder ser purificado pelo fogo ou ser purificado pelo sangue, o será pelo fogo. A terra sofrerá esta purificação pelo fogo, como a nossa alma pelo sangue de Cristo. O verso 7 é a continuação do verso 6, até o dia do juízo.
até a ocasião da última batalha do Armagedon. A terra sofrerá segundo a indignação dos cálices da ira de Deus, os juízos, a fim de que seja purificada e restaurada. Os céus receberão no seu espaço a nova Jerusalém, e a terra será feita nova. Deus voltará a seu trabalho do capítulo 2 de Gênesis. O sol e a lua não dará mais a sua luz, pois uma nova glória será manifesta. 2 Pedro capítulo 3, verso 7. Mas os céus e a terra atuais são reservadas pela mesma palavra como um tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 e 2. Tessalonicenses capítulo 1, verso 7. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Então, meus amados, que você preste muita atenção nessa palavra. Leia a Bíblia com mais atenção, porque esta terra está entesourada e ela passará por um grande processo de transformação. Então, que você venha buscar o Senhor para que você faça parte desse governo e venha reinar com Cristo no seu reino eterno. Que Deus abençoe, espero ter te ajudado. Então, que você volte esse vídeo ou esse áudio e assista de novo, para você compreender e não ser enganado, como tem muitas pessoas têm sido nos dias de hoje. Então leia a Bíblia com atenção e veja o grande projeto de Deus, que Ele é um Deus misericordioso, mas também é um Deus vingador. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.